Olá, bom dia! Seja muito bem-vinda à live do Chapolin Colorado. Hoje eu vou cobrir os seguintes temas, muito importantes para a vida adulta. Cuide da sua vida. É você que vai dormir com ele. E não vai dar certo. Eu que vou fazer dar. Deixa eu só ver se tá legal a direção que eu tô olhando. Ah, não, tá legal sim. Tá legal. Beleza. Porque tá meio estranho aqui. Eu usei o meu tripé no fim de semana, aí saiu do lugar. Tô meio irritadinha com isso agora, mas tudo bem. Vamos lá. Bom, primeira coisa que eu quero falar. O negócio é o seguinte. Para as meninas que já me seguem há um tempo, essa live não vai ser chata. Apesar de eu falar coisas que você já ouviu falar, eu tenho certeza que não vai ser chata, tá? Para vocês que têm amigas, têm mãe, têm sogra, enteada, madrasta, mulheres na sua vida, que já ouviram falar de mim, que falam, essa menina doida, essa menina, não concordo com ela não. Vai ser uma... Ai, minha bateria vai acabar. Vai ser uma live boa para você mandar para elas. Vai ser uma live boa para vocês mandarem para elas, tá? Aí avisa para ela que tem que pular os primeiros minutos, né? Que eu tô aqui nessa confusão, me arrumando ainda, para não perder a paciência. Já marca aí o minuto de agora. Agora a gente vai começar. Marcou? 3 minutos, né? Beleza. Então vamos lá. Aí você vai mandar isso para essas pessoas. Você que chegou aqui porque alguém te recomendou, seja muito bem-vinda. Eu tenho a intenção de te ajudar de verdade, do fundo do meu coração. E se você me permitir, nos próximos 57, 56 minutos eu vou tentar fazer isso, tá? Da forma mais específica, direto ao ponto que eu conseguir. No começo é meio assim mesmo, eu demoro um pouquinho a pegar né? Daqui a pouco eu pego. Bom, qual que é o contexto dessa live? Eu vou fazer uma sequência de 3 lives, hoje, amanhã e quarta, que vão ter uma continuação, tá? E que tem um propósito muito específico, muito grande, muito legal para vocês. O negócio é o seguinte, o que eu, Luísa, faço? Qual é o meu trabalho? O que eu ensino? Eu ensino mulheres e essa analogia aqui que eu nunca usei antes, eu acho que vai ser bem legal. Eu ensino mulheres a saber surfar os problemas da vida. Então imagina aqui, eu sei que é bem cheesy, né? Bem breguinha, mas vai ser legal para você entender isso. Imagine que o mar na nossa analogia aqui, né? O mar é a vida com toda confusão, problema, pessoas, dinheiro, tempo, escassez e abundância. Tudo na vida tá ali, é o mar, tá? E cada onda é uma dessas circunstâncias, desses problemas que vem na vida da gente, né? E aí, se você não souber surfar e se você estiver no mar, você vai se ferrar. Ó, até rimei. Se você não souber surfar e você estiver no mar... Tônia, anota essa aí, eu quero fazer um post sobre isso. Se você estiver no mar e não souber surfar, você vai se ferrar. Por quê? Porque não tem como você simplesmente falar, olha, eu não quero ficar no mar mais. Não quero, porque não estar no mar nessa analogia significa morrer, significa ir para um outro plano, né? E isso não é nossa decisão de fazer, né? Então, assim, qual que é a solução? É aprender a surfar. E não apenas aprender a surfar, como gostar de surfar, como ir atrás das ondas. Então, você já viu, quando um cara começa a aprender a surfar, ele quer ir atrás dos lugares que tem as ondas maiores, tem as ondas melhores. Então, no comecinho, ele quer um lugar mais tranquilinho. Depois, os caras vão lá para Costa Rica. Aqui na minha cidade, eu moro perto da praia, né? É um lugar que a galera vem para surfar também. Tem uma parte específica da praia que é mais forte, as ondas, né? O pessoal vai para lá para surfar. Então, não apenas né, a pessoa aprende a surfar, mas ela vai em busca disso. E eu sou a pessoa que, na sua vida adulta, né? Quero te ensinar a fazer isso, tá? E eu faço isso através do meu curso Seja Mara. Então, lá no dia 8 de março, a gente vai abrir a 8ª turma desse curso, que é justamente para fazer isso. Então, ali você vai ter um comprometimento comigo e com você mesma de 13 semanas. São mais de 100 horas de conteúdo. Você vai entrar numa jornada junto comigo para passar por cada área da sua vida e ir arrumando, e ir aprendendo, e ir ajustando. De forma que você chegue no final das 13 semanas com essa noção. Talvez você não esteja surfando muito bem ainda, tá? E eu tô falando isso de experiências que eu vejo turma após turma. Eu me encontro com as meninas que completaram o curso
Todas as meninas que completam o curso dentro das 13 semanas, que assistiram todo o conteúdo, elas ganham uma mentoria de 30 minutos comigo. Né? Até hoje eu tenho podido fazer isso, né? Claro que com o tempo o negócio vai crescer e eu não vou poder fazer isso com todas, a gente vai continuar tendo um esquema de eu continuar encontrando com algumas de vocês, porque é muito satisfatório para mim ver isso, sabe? É legal demais ver o dinheiro na minha conta bancária, mas quando eu encontro com vocês e vejo o semblante, sabe? É muito legal, porque é um semblante diferente. É um semblante de uma pessoa que entendeu que o mar tem onda mesmo, que ela vai ter que aprender a surfar as ondas, sim, que existe tempo para tudo, que ela está no começo, mas que ela já está conseguindo pegar as primeiras ondas e que daqui a pouco ela vai estar indo atrás das grandes ondas, surfando as grandes ondas, que é o ir atrás de grandes oportunidades. Então, quando você resolve os pepininhos da vida, né, as primeiras coisas ali, a briguinha com o marido, o ciúme, problema com o enteado, problema com a sogra, quando você resolve não conseguir levantar cedo, essas coisinhas pequenas da vida, você vai atrás de coisas grandes. Você vai pegar uma promoção no seu trabalho, um cargo com mais responsabilidade. Isso é ir atrás lá de Costa Rica, ir para Costa Rica surfar, pegar umas ondas maiores. Ou então você vai abrir o seu próprio negócio, ou então você vai ter mais um filho, vai ter um filho, ou então você, sabe? Então, assim, é você ir atrás dessas ondas. Então, eu tenho objetivo na minha vida de ensinar mulheres a fazerem isso. A gente faz isso através do Seja Mara, tá? É um comprometimento grande. Antes de você firmar esse comprometimento comigo, eu te peço para você assistir o mini curso Casamento e Vida Sem Brigas, que acontece semana que vem. Então, ele acontece no dia 1º, na segunda seguinte, no dia 8, começa as inscrições para o Seja Mara. Então, a preparação é uma coisa que acontece antes desse curso, né? Para você se preparar. Então, ali no mini curso, e se você não está sabendo, se você não está inscrito ainda, você tem que clicar no link da minha bio. Clicou no link da minha bio, vai ter lá, Casamento e Vida Sem Brigas, clica naquilo lá, faz a sua inscrição. No final, você tem que certificar que você está recebendo meus e-mails, então vai lá no seu e-mail, confirma que você recebeu e que você está no grupo do Telegram. Qualquer dúvida que você tiver, gente, não me manda por direct. Essa semana meu direct vai ficar muito apertado. Ontem eu não consegui olhar, então já tá assim, não tem como. Já tem 2 dias que eu não olho. Ontem e sábado eu não consegui olhar, né? Fim de semana, um monte de coisa acontecendo, então já tô bem atrasada, tá? Então, se você quer certificar que você vai ser respondida, manda um direct lá para a equipe Luísa Nunes, porque as meninas lá ficam olhando e ficam respondendo, tá? Eu tenho lá uma pessoa dedicada para isso, se apertar, eu tenho mais 2 de suporte, tá? De backup, né? Então, lá você não vai deixar de ser respondida. Comigo você provavelmente vai, tá? Então, manda lá. Se você não conseguiu entrar no Telegram, se você não conseguiu receber o e-mail, pergunta para as meninas, converse com elas lá, tá? E aí, nessa semana que vem, você vai se comprometer, você não vai se comprometer nada financeiramente, é de graça, só que você vai ter que se comprometer com 2 coisas que são muito importantes, que é o seu tempo, né, são 5 horas de mini curso, e o comprometimento de apertar o play. Então, não tem como eu ir na sua casa, apertar, aparecer e começar a falar. Você vai ter que abrir o seu computador, não, abrir o seu celular, né, clicar no link que você recebeu e apertar o play. E me deixar falar, né, se você aparecer ao vivo, você não vai ter que apertar o play, mas você entende a ideia. Então, são comprometimentos, são uns pequenos comprometimentos que você vai ter que começar a fazer. Depois, lá no Seja Mara, é um comprometimento maior, é de dinheiro e de tempo e de compromisso muito maior. Mas a gente vai fazer essa semana. E aí, como preparação para o mini curso semana que vem, eu quero fazer essas 3 lives que eu vou fazer essa semana. O mini curso semana que vem vai te ensinar a começar a aprender a surfar as ondas do relacionamento, especialmente casamento, tá? Então, lá eu vou começar a te ensinar a dar os pulinhos nas ondas. E uma coisa muito importante é você conseguir ver as ondas e entender, essa aí não vai dar. E aqui, eu nunca surfei, tá, gente? Mas sabe quando você pega onda, assim, você fica pegando onda, você fica naquele lugar do mar que fica levantando, sabe? Aquele lugarzinho gostoso, assim? Tem hora que você tá naquele lugar e vem uma onda muito grande. E aí, como você já tem uma noção, já passou por aquilo ali várias vezes, você sabe, essa aí eu não vou conseguir, eu vou abaixar. E sabe, aí você abaixa, aí espera a onda passar e aí você levanta. E aí você abre o olho rapidinho para ver se não tá vindo outra, né? É assim que a gente tem que fazer. Gente, deixa eu colocar isso na minha boca. Porque essa época do ano é muito seco aqui. Não aguento. Vou ter que fazer isso várias vezes durante a live, tá, gente? Com licença. Bom, a gente precisa ter essa percepção também da onda que a gente vai conseguir pegar, da onda que a gente não vai conseguir, né? E isso é uma das coisas que eu vou te ensinar na semana que vem, relacionado ao seu relacionamento. Antes da gente chegar lá, de tratar do seu relacionamento ou da sua vida inteira, eu quero fazer essa sequência de 3 lives, hoje, amanhã e quarta, em que a gente vai falar sobre a vida adulta. Então, assim, eu sei que parece ridículo, parece absurdo, mas a gente precisa ouvir sobre isso.
Porque na grande maioria das famílias, a gente não teve essa base, mesmo se você vem de uma família muito legal, muito estruturada. Especialmente se essa família é muito estruturada, mas não tem a cabeça muito aberta. Aí é pior ainda, e eu vou explicar sobre isso hoje aqui. Então, se você é mãe, vai ser legal você ver por essa perspectiva para saber como que você está criando os seus filhos, né? E se você não é mãe, é uma adulta, você vai entender, talvez, o porquê que a sua vida está tão bagunçada, o porquê que seus pais não conseguiram colocar você no eixo, você vai entender perfeitamente o porquê disso, e não apenas isso, mas como consertar. Porque eu vou te dar 3 dicas, 3 máximas que eu coloquei na minha vida quando eu comecei a entrar nesse processo, tá? E que eu tenho certeza foram a base que me trouxeram onde eu estou agora. Combinado? Então vamos lá. Você aguentou essa introdução até agora? 13 minutos de introdução, 10 minutos de introdução? Você vai adorar o que está por vir. Então vamos lá. Essa eu tô chamando da live do Chapolin Colorado, porque é a live que eu vou falar sobre o dia que eu descobri que ele não virá. Então eu acho que todo mundo, né, lembra do Chapolin Colorado, né, aquele personagem que era o Chaves, o Chapolin Colorado. E aí uma pessoa passava por uma situação difícil ali, complicada, e ela falava alguma coisa do tipo, eu não lembro direito, mas era alguma coisa do tipo assim, e agora, quem poderá nos salvar? Né? E aí aparecia, eu, Chapolin Colorado, e ele vinha e resolvia o problema. E teve um dia na minha vida que eu percebi que o Chapolin não vem. E talvez você não tenha se dado conta disso ainda. Então, eu vou te levar nessa jornada. Pensa na última decisão que você teve que tomar na sua vida. Talvez a primeira ou a última, alguma decisão que você teve que tomar na sua vida. Pensa como que foi essa decisão. Como que foi o processo de decisão? Vou te dar um tempinho para você pensar. Pensou? Pois é, e aqui eu vou te contar algumas decisões que eu tive que tomar também, como que foi o processo delas também. Eu quero dividir aqui, eu quero que você se pergunte em qual categoria que essa decisão aí se encaixa. Então, eu dividi em 2 categorias. As decisões que são simples e as decisões que são um verdadeiro dilema. A grande maioria das nossas decisões vão encaixar nessa daqui, ó, do dilema, né, das decisões que a gente para pensar, para tomar. As decisões simples são aquelas que o coração que manda. Então, por exemplo, você vai para uma festa, vai para um bar, vai para uma boate, algum lugar assim, e você começa a paquerar com o cara. Aí você tá paquerando, trocando aquele olhar, não sei o que, de repente ele chega em você. A decisão ali, se você fica com ele ou não, se você beija ou não, se você conversa ou não, é uma decisão relativamente simples, né? Você não tem ali na sua frente coisas muito sérias a se ponderar. Você estava no bar, você está solteira, você está buscando por alguém, o cara é legal. Ali vai ser uma decisão que o coração manda. Então vai depender se o hálito dele tá legal, se o papo dele foi ok. Você vai lá e beija e pronto. Não é muito sério essa decisão, né? Outra decisão simples, quando você vai ali no restaurante Aquilo, né? Que você vai escolher o que você vai comer. Uma decisão simples. Você olha ali, quero feijão, não quero feijão, arroz, não sei o que, não sei o que. Especialmente se você ainda não estudou nada sobre dieta e nutrição, né? Aí, nossa, que vida boa que era, gente, quando eu não sabia nada de nada disso. Carboidrato, proteína, era tão bom. Era uma decisão simples. Eu olhava assim, feijão, quero? Não quero. Arroz, quero? Quero. É só assim, tinha que colocar um verdinho aqui no meu prato, né? Porque era, né, verdura, legume. Mas assim, eram decisões simples. Agora, na medida que a gente vai amadurecendo, que a gente vai adquirindo coisas na nossa vida, que a gente vai adquirindo conhecimento, né? Nesse caso aí sobre nutrição, por exemplo, a gente começa a entrar nos verdadeiros dilemas. E aí os dilemas são situações que a gente tem que ponderar. É aquela situação que qualquer escolha que eu fizer vai ser difícil. Então, se eu escolher comer mais do que eu preciso, comer tudo que eu vejo pela frente, eu vou sofrer com o aumento do peso, né? Ficar fora de forma e tudo mais. Mas se eu não escolher, eu vou sofrer a vontade de ter comido, né? Ou então é a decisão, igual teve numa caixinha no meu story hoje, sobre a questão de morar longe dos pais, de morar fora do país, né? Então, se eu fico aqui, eu não tô bem, eu não tô feliz, eu não tô no meu máximo, no meu potencial máximo. Mas se eu vou, eu tô longe da minha mãe, tô longe do meu pai, não posso cuidar deles, não posso ficar com a minha família e meus amigos. Então, assim, essas situações é a maioria da nossa vida, esse tipo de decisão. Qualquer escolha que a gente fizer vai ter um prejuízo, a gente precisa ponderar. E aqui eu queria só abrir um parênteses, né? Colocar em uma caixinha aqui para você pensar depois. É o seguinte, que não escolher também é uma escolha. Então, se eu tô ali no restaurante Aquilo e fico,
como besteira, não como besteira, como carboidrato, não como carboidrato. Ah, quer saber? Depois eu decido isso. E aí eu pego o carboidrato e como. É uma decisão que eu fiz também. Só que na minha cabeça eu pensei, não, depois, amanhã eu começo. É o amanhã eu começo ou segunda-feira eu começo. A gente fica postergando a nossa suposta, né, tomada de decisão, mas enquanto isso a gente está tomando uma decisão. Tanto é que a gente está sofrendo as consequências dela. Né? Então a gente está acima do peso, né, e assim por diante. Então, assim, que decisão que você pensou aí? Coloca numa das categorias, só para você seguir comigo aqui. Eu imagino, até responde aí para mim se vocês qual tipo de decisão que vocês pensaram? Se foi simples ou se foi dilema? Manda aí, eu quero ver qual que é a maioria. Se é mais dilema igual eu tô pensando. Manda aí, eu vou olhar daqui a pouco. Gente, tem um delay muito grande. Eu tô assistindo aqui a minha própria live e tem um delay muito grande. Olha lá, já começou a aparecer. Dilema, dilema. Dilema ou simples? Dilema. Dilema. É tudo dilema, porque a gente é adulta, né? E a gente tem muito conhecimento, ainda mais nessa era da informação, a gente tem muito conhecimento, a gente sabe já que pão faz mal, né? Quando a gente era lá no comecinho, a gente não sabia que pão fazia mal. Ai, era muito bom. Bom, então é o seguinte, quando a gente chega nesse dilema, né? É muito dilema, a gente vem com a seguinte frase que os personagens lá do Chapolin Colorado faziam. Quem que vai me salvar? E agora, quem que vai me salvar? E aí, por causa, né, isso aqui é um pensamento que eu tenho, tá, gente? Não tem nada, não li esse lugar nenhum, é o que eu penso, tá? Por causa da criação que a maioria de nós teve, né, a gente vai ser levado a pensar que existe o Chapolin Colorado. Que, na verdade, lógico que não é o Chapolin Colorado, mas é alguém que sabe, é alguém que tem a resposta, é alguém que vai nos ajudar a decidir, a, né, resolver esse dilema. Então, por causa do dilema, por causa da ponderação que a gente tem que fazer, a gente vai nesse pensamento de quem irá me salvar. E aí a nossa criação, e a grande maioria de nós, tá? Eu acho que se encaixa nesse contexto, eu com certeza me encaixo. Foi uma criação que tinha, anota aí, quero que você anota, porque eu quero que você pense sobre isso, especialmente se você é mãe, ou pretende ter filhos, ou educa alguém, tá? Que é mais novo que você. A criação que a maioria de nós teve as seguintes 3 coisas. Anota aí. Regras claras. Consequências escancaradas. E castigo certeiro. E aí, quando a gente para pensar, a gente pensa que isso é o correto, né? Então, quando os nossos pais... Peraí, a gente tem que mudar de posição. Quando os nossos pais ditam as regras pra gente seguir, mostram as consequências que a gente vai ter se a gente não seguir as regras e ainda determina de antemão um castigo que a gente vai ter por não seguir, a gente se acostuma a ter esse molde, a ter essa segurança, a ter essa... Como que se chama isso? A ter essa forma, né? Então, na minha casa era muito claro que se eu faltasse à escola, a consequência seria que eu ia, né, perder o que foi dito lá e eu teria o castigo que não podia brincar enquanto eu ficava na escola. E depois disso, nunca mais eu faltei à escola. Então, assim, não tô dizendo que isso é de todo ruim, tá? Mas eu tô querendo que você considere como você tá fazendo, especialmente com seus filhos adolescentes, para que você não os crie com a mentalidade que tem o Chapolin Colorado. E nesse caso, você é o Chapolin Colorado do seu filho. Então é óbvio que quando eles são pequenininhos, você tem que ser mesmo, porque eles são incapazes de fazer qualquer coisa. O Lucas. Gente, o Lucas ficou aqui uma noite, né? Uma manhã, uma noite, e toda hora que você olha para ele, tá querendo se machucar, né? Ele praticamente tá com a intenção, eu vou ver até onde eu consigo me machucar. É a intenção de um menino de 2 anos, né? Então você tem que estar o tempo todo sendo Chapolin Colorado, você tem que ir lá e salvar, e salvar, e salvar. À medida que nossos filhos vão crescendo, a gente precisa adaptar a nossa forma de criá-los. Porque senão a gente cria uma pessoa de 10 anos, 12 anos, 14 anos, como se ela tivesse 2. E aqui um exemplo fez uma coisa errada, você vai lá e explica todas as consequências de cara,
né? Dá o sermão, né? Então o menino fez um negócio errado, você dá o sermão e tira o celular, e põe o celular de castigo. Gente, isso é para criança de 2 anos, de 3 anos, de até 4 anos, que não tem capacidade de processar uma informação. Se você trata o seu menino de 12, 13, 14, 15 anos dando castigos para ele tá crescendo achando que o chapolinho vai sempre salvar. Chapolinho não, chapolim colorado vai sempre salvar ele. Ele não vai precisar pensar nas consequências por ele mesmo. E ele não vai precisar entender que pode ou não haver consequências, porque é assim que acontece na vida real. Ele vai ter aquela segurança o tempo inteiro. E quando ele fizer uma coisa que é errada e ele não sofrer a consequência logo em seguida, ele vai seguir naquele caminho porque ele não sabe processar informação. Então ele vai lá, vai crescer e vai ser uma pessoa que talvez seja o seu caso hoje, uma adulta, que não consegue acordar cedo. Ai, não consigo acordar cedo, gente, não consigo. Por que você não consegue acordar cedo? Sabe por que você não consegue? Porque toda vez que você fazia uma coisa errada, muito errada, lá na sua casa, a sua mãe te comia com o sermão e com o castigo. Quando você acorda tarde, você não é castigada pela vida na mesma hora. Não é, sua vida vai. Você deixa de malhar ali um dia, você deixa de fazer um negócio ali, não sei o que, atrasa no outro, não, mas a vida segue. E aí você não tem a capacidade de raciocinar o quão maléfico isso é para sua vida como um todo, porque você não aprendeu a pensar. E aí, quando você se vê numa situação que você não tem o emprego que você queria, que você não é feliz, que seu casamento não vai para frente, que seus relacionamentos não vão para frente, que você não consegue juntar dinheiro, que você não consegue ter sucesso, você fica, cadê o Chapolin, gente? Ué, o Chapolin tem que vir me salvar. E aí, eu acho que a grande maioria de vocês que ainda não colocou a sua vida no lugar, que ainda não tomou as rédeas da sua vida, você ainda tá com esse pensamento de que o Chapolin vai ter que vir te salvar. Então, quando a gente cresce com essas coisas, a gente fica nessa sensação de que alguém sabe. E aí, são as famosas, qual foi o clique para você? Ou então, segunda-feira eu começo, ou então mês que vem eu vou fazer, ou então, eu não consigo, tem uma trava. Luísa, não sei o que é minha trava. Então, eu já sei que eu tenho que malhar, mas eu não consigo ir na academia. Tem uma trava, o que será isso, hein? Isso é o resultado de você estar esperando o Chapolin. O dia que o Chapolin vier e der assim, ó, uma coisa de motivação pra você, porque assim, a pessoa que tá malhando lá, ai, óbvio que ela tá motivada, né? Óbvio que ela tá empolgada. Não, Luiz, eu entendo que as pessoas fazem as coisas sem estar com vontade, mas pô, olha lá, ela tá pulando, ela tá saltitando, ela tá fazendo bicicleta, ela tá correndo 5 quilômetros, claro que ela tá com vontade. Então assim, quando eu sentir a vontade, quando vier, ó, uma hora vai vir, eu sei que vai vir. Tem fé em Deus que vai vir, o clique. O clique não vai vir. Esse clique que está esperando é a mesma coisa que sei lá, a dona Florinda, sei lá quem falava. Quem poderá nos defender? Na verdade, quem poderá nos defender, né? Quem poderá nos defender? O Chapolin Colorado. Ele não vai vir. Então é hora de você acordar, cair na real e entender que talvez o jeito que a sua mãe te criou, o jeito que você aprendeu desde pequena, né? Fez com que o seu cérebro ficasse preguiçoso. Você tem um cérebro preguiçoso. E aí, esse raciocínio é muito difícil de entender. E assim, no nosso meio aqui, os pais dos meninos que são amigos dos meus meninos, né? Ninguém cria filho igual a gente cria. A gente cria nesse sentido, tipo, não, eu não vou tirar seu celular. Não vou, pode ficar tranquilo. Seu celular, seu videogame, você vai ter isso enquanto eu vou tirar quando eu não puder pagar energia, por exemplo. O que não vai acontecer porque eu tô trabalhando muito para ganhar muito dinheiro, então não vai acontecer. Então, assim, não vou tirar de você as coisas, pode ficar tranquilo. Você vai ter que entender que você está se ferrando com a sua cabeça. Com o exemplo que a gente dá para você e com as conversas que a gente tem em que você participa. A gente não fica dando sermão para as crianças aqui em casa. A gente joga umas ideias no ar, a gente troca uma ideia. A gente mostra para eles como que eles vão chegar nessa conclusão. E às vezes eles têm uma conclusão diferente da nossa. Então, assim, esse tipo de criação que a gente sempre teve, que parece ser o correto, porque dá resultado, né? O menino não mata a escola mais, ele não faz coisa errada, né? Então você não pega ele fazendo coisa errada mais, ele para de mentir, ele para. Por quê?
Então parece dar resultado. Só que aí formam adultos que não têm noção das coisas simples da vida. Como, por exemplo, acordar cedo, se exercitar, cuidar das suas finanças, porque não fomos ensinados a raciocinar. E aí a gente fica nessa cabeça de que existe alguém. E aí, gente, presta atenção no que eu vou falar agora. Porque esse chapolim colorado, ele pode surgir de várias formas. E tem umas formas que parecem mais inteligentes que as outras. Só que elas são o chapolim colorado na sua cabeça. Quem que pode ser o chapolim colorado na sua cabeça? Primeiro, a sua mãe. É o primeiro chapolim colorado que a gente vai. É a mãe, né? Mas aí chega uma idade que a mãe, a gente já fica achando, ah, a mãe é careta, ela não sabe como é que tá o mundo moderno, né? Aí a gente não busca a mãe mais, pelo menos não para tudo. Aí a gente vai para uma amiga, para uma conselheira, para uma tia, para alguém. Quando a gente começa a perceber isso, esse povo também não sabe de nada, ninguém sabe de nada. Vou fazer, sabe o quê? Vou buscar minha terapeuta, vou buscar uma terapia, uma psicóloga, né? E nada de errado com terapia, nada de errado com psicóloga. O errado é você achar que ela é uma pessoa fora do normal, é o chapolim colorado que vai trazer a solução para sua vida. Ela não vai, ela não tem essa capacidade. A gente gostaria, né? Eu não sou terapeuta, mas eu ajudo pessoas nesse processo. A gente gostaria, mas a gente não tem condição, porque a gente é um ser humano limitadíssimo, super limitado. O que ela pode fazer, o que ela vai fazer é te ajudar a organizar os seus pensamentos para você chegar lá. Só que se você vai na sua terapeuta esperando que ela vai ser o seu chapolim, você não vai conseguir o resultado que você quer, porque ela não pode ser o chapolim, não existe isso. Se você vem numa mentoria comigo achando que eu sou o seu chapolim, que eu vou resolver o seu problema, você vai sair frustrada e com menos dinheiro do que você tinha antes. É a única diferença que vai ter, porque a gente não tem essa capacidade. E aí algumas de vocês, né, vão lançar a mão da Luísa Nunes. Eu vou lá na caixinha da Luísa Nunes, ela vai resolver o problema, vai ser maravilhoso. Também não sou o chapolim colorado. Então, assim, entenda que nenhum desses vão resolver o seu problema, de verdade. É claro que, aí eu vou entrar em um outro parênteses aqui, tá? Uma rede de apoio. Pessoas que têm conhecimento, que têm sabedoria, que têm uma linha, uma sequência, uma linha sequencial de pensamento, elas vão ter a capacidade de ajudar. Então, se você for buscar ajuda, busque uma pessoa que tenha conhecimento naquela área que você está buscando ajuda e que, mais importante até do que isso, tenha uma sequência linear de pensamento. Ela consiga manter uma conversa no nível linear, ela não fica mudando cada hora para um assunto, cada hora vai para um lugar. Porque se a pessoa fica fazendo isso, ela não vai ter condição de te trazer para o eixo e te trazer para uma linha de raciocínio para você tomar a sua própria decisão. Então, assim, uma rede de apoio, uma rede de suporte é imprescindível. Eu tenho isso, eu tenho meu marido, eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha irmã, a Ju, eu tenho a minha equipe, eu tenho a minha mentora. Então, eu tenho, assim, 5 redes de apoio para me ajudar nesse quesito. Mas eu sei que eles não vão resolver o meu problema, que eu vou ter que lidar com isso, com a decisão que eu tomo e acabar com as consequências dela. E aí, o que acontece é que, antes de eu te falar como é que eu lido com essas questões, o que acontece é que quando esse sistema falha, então quando você vai na sua mãe, ela não resolve, quando você vai na sua amiga, também não consegue, quando você vai na terapeuta e não dá certo, quando você busca a Luísa Nunes também não dá certo, ao invés de a gente entender que esse sistema que os nossos pais criaram pra gente é um sistema ilusório, né? Ele não existe, ele existe quando as coisas são pouquinhas, são pequenas, né? Morrer, não morrer, enfiar o dedo como é que chama? Na tomada e levar choque, aí existe um chapolim para salvar a gente, né? Nossa mãe vai lá e pega. Mas assim, nas questões da vida, de uma vida adulta, isso não existe. Então, ao invés de a gente perceber quando esses sistemas vão falhando, a mãe falhou, não sei o quê, nada tá funcionando, ao invés de a gente clicar e perceber, opa, talvez esse sistema não exista, a gente se volta para a próxima pessoa da lista. E aí a gente vai nessa sequência. E aí a gente fica tentando, e aí a gente se paralisa, né? Com a trava, com a esperança do clique, com na próxima segunda-feira, com no mês que vem, esperando quem que agora vai surgir. E sabe uma deixa muito boa de que você tá nessa situação, se você não sabe se essa situação é sua? É você ficar rolando o feed do Instagram ou o feed do YouTube. Quando você tá rolando o feed do Instagram, o feed do YouTube, você pode até me falar que você tá entediada, querendo passar tempo, eu gosto, me divirto. Você pode até falar que é isso. Mas no fundo, a sua esperança é que dali vai pular o chapolim colorado.
E às vezes pula alguém bem próximo de Chapolin Colorado, né? Uma Lara Nesteru que entra na sua vida, uma Luísa Nunes, um Ítalo Marcilli, que vai abrir a sua cabeça, te mostrar a vida como ela é de verdade, te colocar dentro da realidade para você abrir os seus caminhos. Mas quando você tá ali, é isso que você tá em busca. Você tá em busca do seu Chapolin Colorado, do próximo clique. E eu tô falando isso, gente, porque às vezes eu me pego nessa situação também. Esse fim de semana, outro dia, inclusive vai ser assunto que eu vou falar na live de quarta-feira. Sobre essa busca incessante de inspiração, de motivação, de conhecimento, sempre ouvindo uma coisa. E nesse fim de semana aconteceu uma coisa que me chamou a atenção para esse fato. Né? Então, vocês sabem, eu tô sempre ouvindo alguma coisa no fone de ouvido, tá? E continuo achando que isso é maravilhoso, uma ótima forma de você adquirir conhecimento para a vida da mulher não ocupada. É legal fazer isso. Só que eu faço isso muito. E aí, eu tava com meus 2 fones de ouvido e tava preparando o pano para passar pano no chão, né? Então, tava com a torneira ligada. Torneira ligada, o fone de ouvido aqui, ouvindo Leandro Ladeira. E aí, meu marido chegou atrás de mim, por trás, assim, sabe? Me segurar, assim, me dar uma chamegada, um abraço, e falar que tava saindo de casa. E eu dei um grito. Eu levei tanto susto. Eu fiz assim, um grito tão grande que ele levou um susto fora do normal também. E aí ele levou aquele susto fora do normal, e aí ele foi saindo, ficou longe de mim, foi ficando longe, olhando para mim com aquele terror, assim, aquele susto. Foi um susto horrível, gente, foi uma coisa horrível. Não sei se vocês já passaram por isso. E ele virou aí para mim e falou: isso aí não vai funcionar mais não, tá? Ele ficou muito chateado comigo. Isso aí não vai funcionar mais não. Arruma outro jeito, porque isso aí não vai dar não. Porque a gente está interagindo pela casa, né? Isso já aconteceu várias vezes. Essa vez foi muito alto, foi muito escandaloso, sabe? E aí, e isso começou vai ser o gatilho para que eu comece a pensar, que eu pensei nessa sequência de lives, eu quero culminar com esse tipo de conversa que a gente vai ter na quarta-feira, mas eu tô dando a introdução aqui para vocês. Então, assim, isso aí, eu falei, né? Essa questão de estar buscando por um chapolim, de estar buscando por uma resposta, eu não tô ilesa a isso não, tá? Eu passo por isso também. Então, no sábado, eu comecei a contar isso para falar que no sábado eu falei assim, quer saber? Eu já sei tanto de marketing digital, gente. Já sei tanto das coisas que eu tenho que falar. Eu não vou assistir ninguém, não. Não vou assistir, não. E aí, comecei a fazer as coisas pela casa. Eu falei, nossa, mas é tão vazio, é tão esquisito. E aí, eu fui atrás, eu fiquei olhando pro meu celular e fiquei assim... Clubhouse, eu entrei no Clubhouse, não tinha nada que me atraísse os olhos. Entrei no Instagram, olhei, falei, o que eu vou ver? Eu vou ver o Leandro. Fui lá no Érico Rocha, olhei, falei, não quero assistir o Érico Rocha. Vou assistir. Então, assim, acontece com a gente. E por que eu queria isso? Porque eu não queria ficar com um ambiente vazio, eu não queria ficar com a minha própria presença, eu não queria, sabe? Por que eu tô querendo isso? Porque eu tô buscando respostas, porque eu tô buscando alguma coisa. Então, a gente precisa ficar ligado nesse tipo de coisa. E sim, tem hora que a gente sabe o que a gente precisa, a gente vai lá e ouve aquela pessoa, ouve aquele conteúdo, ouve aquele material, lê aquele livro, não tem nada de errado com isso. O que eu tô querendo chamar a sua atenção será que você não tá esperando o Chapolin Colorado? Porque buscar por ajuda, tudo bem, eu busco também, você deve buscar, eu incentivo você a buscar. Né? Tem uma aula dentro do Seja Mara, é um dos passos para a vida Mara, que você tem que buscar por apoio, tem que saber quem vai ser seu apoio. Mas quando a gente está querendo a solução mágica, né, a resolução, isso vai dar merda. E aí, quando eu me deparei com esse entendimento, então de vez em quando ainda caio nessa, mas quando eu me deparei com o fato de o Chapolin não existe, tá? Eu vou contar aqui 3 exemplos para vocês que eu ainda esperava um Chapolin na minha vida e eu tive que encarar o fato de que ele não existia e fazer o que dava para fazer com o que eu tinha, tá? Quando eu me deparei com isso, eu tive que desenvolver alguns princípios para liderar a minha vida, porque senão fica muito difícil mesmo. Então a gente cresceu com essa estrutura toda, né, de regras, de consequências escancaradas e de castigos certeiros, né, para cair num mundo que agora, né, é vida real. E aí, para que isso não ficasse muito, muito jogado na minha vida, eu não me ferrasse muito, eu desenvolvi 3 máximas para mim. A primeira delas é que eu resumo com o cuide da sua vida. Então, será que eu ficaria melhor se eu ficasse falando isso em pé? Acho que eu ficaria melhor em pé. Que eu fico com uma vontade de ficar assim mais, sabe? Levantada. Peraí.
Então, ó, a primeira máxima que eu desenvolvi foi o cuide da sua vida. E aí, o que significa esse cuide da sua vida, tá? E geralmente eu trago essa frase para as pessoas como resposta a algum problema que ele esteja passando que é causado por alguém ou alguma circunstância. Então, por exemplo, meu marido mentiu para mim numa coisa muito séria. Eu falo, cuide da sua vida. Por exemplo, meu marido não quer fazer sexo comigo. Cuide da sua vida. Meus filhos não me obedecem. Cuide da sua vida. Sabe? Tô sem dinheiro para nada. Cuide da sua vida. Tudo que parece que é causado por uma outra pessoa, né, ou pela circunstância da sua vida, a minha resposta tende a ser cuide da sua vida. E por que eu falo isso? Porque esse cuide da sua vida, na verdade, nada mais é do que um focar naquilo que você tem controle, que é a sua própria vida. Então, o que engloba cuide da sua vida? Cuide da sua alimentação, faça exercício físico, leia bons livros, faça cursos para você se aperfeiçoar naquilo que você quer aprender. Encontre pessoas que sejam, que vão te acrescentar na sua vida, né? Desenvolva amizades que vão te acrescentar. Faça suas unhas, cuide do seu cabelo, cuide da sua pele, cuide da sua casa, organize as suas gavetas, limpe a sua cozinha, limpe o seu banheiro. Arruma um vibrador para você se saciar. Tudo que está envolvido, que você pode fazer com as suas mãos, cuide da sua vida. Viu que tudo que você tem aqui depende da sua mão. É a sua mão que vai limpar a gaveta, é a sua mão que vai pegar um livro para ler, é a sua mão que vai abrir a porta da academia para entrar, é a sua, entendeu? Então, quando você se volta para aquilo que... E a ideia é essa, é você se voltar só para aquilo que você tem controle. E como que isso aconteceu na minha vida? Foi o seguinte, um exemplo clássico disso. Vocês sabem que eu me mudei para os Estados Unidos, né? Vim num programa de intercâmbio para ser babá. E quando eu cheguei aqui, eu me apaixonei por esse lugar. Eu queria muito morar aqui. Muito, 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 muito. Tudo que eu tinha dúvida, que eu me sentia estranha no Brasil, eu me achei aqui. Foi uma coisa fantástica, sabe? E eu queria muito ficar aqui. Muito. E não tinha muitas possibilidades, né? Eu sou brasileira, eu não tenho nada para oferecer para o governo americano, para os americanos, né? Que é uma coisa fenomenal para eles me garantirem o acesso a estar aqui o tempo inteiro. Então, assim, foi um processo difícil para eu saber como que eu ia conseguir ficar aqui, né? Eu conto essa história toda num vídeo chamado De Babá a Princesa. Eu conto lá a minha trajetória. Mas só para esse contexto aqui, eu queria muito ficar aqui. E quando eu olho para trás, né, e quando eu pensava também lá, eu via que era uma sequência enorme de passos para poder chegar onde eu queria. E muito desses passos, muitas dessas coisas que eram necessárias para eu conseguir alcançar o meu objetivo, não estavam no meu controle. Várias coisas. Então eu poderia, por exemplo, estudar, mas eu não tinha dinheiro. Eu tinha um pai que tinha dinheiro, mas não estava no meu controle que meu pai pagasse para mim. Eu era uma menina bonita, inteligente e solteira. Eu podia achar um namorado, um marido e casar aqui e conseguir o green card. Mas não estava no meu controle que o cara gostasse de mim e pedisse em casamento. Então, assim, tudo que eu via como possibilidade não estava no meu controle. É a mesma coisa com os problemas que vocês trazem para mim. Meu marido mentiu para mim. Não está no seu controle o que sai da boca dele e o que não sai. Meu marido não quer fazer sexo. Não está no seu controle se o pau dele fica duro para você ou não. Meus filhos me desobedecem. Não está no seu controle que seus filhos decidam não desobedecer mais, ouvir você. Sabe? Então, assim, tudo isso que está fora do nosso controle, quando eu me deparei com essa situação, que tudo que eu pensava, né, para alcançar o meu objetivo estava fora do meu controle, eu falei o seguinte: tem um monte de coisa que eu não sei e que eu não posso controlar. Mas o que será que acontece se eu me voltar apenas para o que eu sei e para o que eu posso controlar? Vamos ver o que acontece? E aí eu usei uma coisa que eu aprendi com a minha mãe há muito tempo. Eu sempre fui muito planejadora, né? Muito organizada, muito determinada. E aí, quando eu tinha um objetivo, eu pensava em todos os passos dele e eu queria me certificar que eu podia tomar todos os passos antes mesmo de tomar o primeiro. E minha mãe falava para mim assim: Luísa, que tal se tomar o primeiro passo? Toma só o primeiro e vamos ver o que acontece. Porque às vezes você toma o primeiro passo e você vê que nem era aquilo que você queria.
Ou então você toma o primeiro passo e a oportunidade se abrem para você e você consegue chegar lá. Olha, até arrepio de pensar nisso. Ela falou assim, toma o primeiro passo que você sabe que precisa ser dado. Você tem a condição de tomar o primeiro passo? Toma o primeiro passo. Isso foi lá atrás, quando eu queria começar a estudar inglês. Eu queria começar a estudar inglês, eu tinha preparado que eu ia ter que estudar muitos anos, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, mãe, a gente vai ter dinheiro, se a gente não vai tiver dinheiro mês que vem. Ela falou, esse mês a gente tem? Então vamos fazer. Quem sabe você não consegue uma bolsa, quem sabe você não descobre que você não quer estudar inglês e os sonhos mudam completamente, né? E dito e feito, aconteceu que teve ano que eu tive que parar de estudar, que eu não tinha dinheiro mesmo, tinha ano que eu estudava mais, e tô aqui, falo inglês fluente, numa boa, vim para os Estados Unidos sem problema nenhum. Então, assim, quando eu me toquei disso, eu falei, olha, tem um monte de coisa que eu não sei e que foge ao meu controle para chegar onde eu quero chegar. E se eu me voltasse apenas para o que eu sei e para o que eu tenho controle? Será que é suficiente? Será que eu chego a algum lugar? E eu me dispus a testar. E um exemplo disso foi quando eu... É isso aí que eu tô falando. Até esqueci que comecei a falar o exemplo já. Que é o ficar nos Estados Unidos. E aí eu falei, primeira possibilidade que eu tenho, que se encaixa comigo, estudar, fazer uma MBA. Fui lá, olhei qual que era, como é que fazia, todos os requisitos. Tinha um que era muito maravilhoso, mais barato, só que não me dava o visto. Tinha esse que era mais difícil, mais caro, mais tudo, mas que me dava o visto. E aí eu fui ponderando. E aquele ali era mais horas, e eu era babá ainda. Falei, bom, uma coisa de cada vez. Fui lá, conversei com os meus patrões. Falei, olha, tem essa possibilidade, tem como... Eles mudaram as crianças de escola para justificar, para conciliar. Olha isso. E aí, agora o dinheiro, vamos lá. Falei com meu pai. Meu pai aceitou, uma coisa que eu nem imaginava que ele fosse aceitar, ele aceitou pagar. E aí, depois aconteceu de eu não ter lugar para morar mais. Fui lidando com as coisas à medida que elas fossem aparecendo. Só cuidando daquilo que eu tinha controle. É o cuide da sua vida. Então, essa foi a primeira máxima que eu tive que desenvolver na minha vida quando eu percebi que o Chapolin não viria. Então, se eu ficasse esperando a oportunidade vir, será que meu pai vai falar que eu posso estudar aqui? Será que ele vai? E assim, a minha vontade, gente, era que meu pai virasse para mim e falasse assim, minha filha, você está aí nos Estados Unidos, né? Sendo babá, o que você vai fazer da sua vida? Vamos conversar sobre isso? Eu queria que meu pai fizesse isso. E aí eu teria a oportunidade de falar, ah, pai, pois é, eu poderia estudar, né? O que você acha? Isso era, né, o desejável. Só que meu pai não ia fazer isso, ele não fez isso. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que ir atrás dele. Mesmo tendo sido negada tudo que eu pedi a minha vida inteira, eu fui lá com a cara de pau e falei, ah, quem sabe, né? Dessa vez ele não pensa, quem sabe, né? E para minha surpresa, ele falou, não, pode ir, pode fazer. Olha só. Então, assim, quando a gente fica esperando a oportunidade vir, quando a gente fica esperando a situação ser propensa, a gente tá nada mais, nada menos do que quem poderá me socorrer, quem poderá me salvar. E ele não vem. E a gente se frustra porque a gente foi educada, criada, entendendo que ele viria, mas ele não vem. Então, a primeira coisa que eu fiz foi isso, cuidar da minha vida. A segunda máxima que eu criei, e essa eu criei na época que eu estava decidindo se eu namorava ou não com meu marido. Então, para quem sabe da minha história, meu marido é mais velho do que eu, já tinha filho, e para piorar a situação, ele tinha sido meu patrão, né? Quando eu fui babá aqui, eu cuidava das crianças dele. Então, com essa história toda, né? Não foi uma decisão fácil eu decidi começar a namorar com ele e contar para todo mundo que eu estava namorando com ele, né? E deixar todo mundo pensando que eu destruí o casamento deles, que eu tinha uma coisa com ele antes, tudo mais. Para mim, que vim de uma família super tradicional, né, com valor muito forte de família, não fui criada para tipo, pode ficar com quem você quiser. Não, a gente foi criado para ter um namorado, para casar com ele, para ser fiel a vida inteira, para nunca pensar em ficar com um cara que seja muito mais velho, muito mais novo, que tem outros filhos, tem outra família, né? Nada disso. Então foi uma decisão muito forte para mim, talvez para você não seja nada, né? Mas para mim foi uma decisão muito séria. E nesse momento, eu criei essa máxima para mim que eu falo muito para vocês também, que é o seguinte: então cuide da sua vida, é a primeira, e a segunda é você que vai dormir com ou sem ele. E isso, claro que reflete aqui no casamento, no namoro, no relacionamento íntimo, né? Mas reflete em tudo na sua vida. É você que vai ter que pagar suas contas no final do mês. É você que vai ter que tolerar esse chefe.
É você que vai dar tchau pro chefe e vai ter que bater em outras portas de emprego para pedir emprego. É você que não vai conseguir arcar com as suas coisas. É você que vai olhar na balança e ver um número muito maior do que deveria. É você que vai vestir suas roupas todo dia e olhar no espelho. É você que vai dormir com ou sem ele. Então, por causa disso, é você que precisa tomar suas decisões. O que as pessoas te dizem, sua mãe, sua terapeuta, sua amiga, sua conselheira, Luísa Nunes, servem para te dar um norte. Mas você precisa entender que no final da noite é você que vai dormir com ou sem ele. Então é muito comum, especialmente no Brasil, onde todo mundo acha que pode dar pitaco na vida dos outros, né, da família, né? A pessoa fala, eu não tolerava isso. Eu não tolerava, não acredito, ele fez isso com você de novo? Você vai aguentar? É muito comum isso. Mas essa pessoa que tá fazendo isso, ela acaba de fazer isso e ela vai pra casa dela e ela dorme com o marido dela. Você, se você não aceitar, vai dormir sozinha. Então, assim, não tô dizendo que é certo você aceitar o que ele fizer, mas você precisa entender que tipo de força que você tem. Você tem condição agora de dormir sozinha? De bancar a forte e falar, sai daqui, eu não tolero? Você vai conseguir viver? Você vai conseguir ir pra frente? Se sim, tudo bem. Mas você não pode se basear por uma coisa que outra pessoa tá te falando. Aquela pessoa vai pra casa dela. Então, a mesma coisa com o trabalho. Você vai sujeitar esse tipo de trabalho? Eu não sujeitaria. Quem que vai pagar suas contas no final do mês? Quem vai pagar o aluguel? Quem que vai honrar com seus compromissos? Quem que vai botar o leite pro seu filho? É você. Para de ficar ouvindo as pessoas. Ouve, agradece pelo conselho. Eu agradeço muito pela sua perspectiva, tá? Mas tendo em vista que quem dorme com ele ou sem ele sou eu vou tomar minha própria decisão. E eu espero que você fique na sua. Porque se você continuar me julgando, eu vou começar a me sentir mal quando eu tô com você e eu vou parar de responder as suas ligações e parar de te encontrar. Isso não precisa falar, né? Mas vai ficar bem óbvio. Então, assim, sou eu que vou dormir com ou sem ele. Então, quando eu fui tomar minha decisão de começar a namorar meu marido, eu que olhei e falei, quer saber de uma coisa? Quem dorme sozinha sou eu. Quem dorme sonhando com um casamento sou eu. Quem dorme sonhando com a possibilidade de ficar aqui nos Estados Unidos, de ter um green card, sou eu. Quem conhece ele, sou eu. Quem morre de saudade dele quando não encontra com ele, sou eu. Então, quer saber? Opinião de todo mundo? Muito obrigada, tá? Ouvi, guardei, mas quem vai tomar a decisão sou eu. E quando eu fiz isso, eu sabia que podia não dar certo. Eu sabia que ele podia estar, talvez, né, uma fase de curtição comigo, menina novinha, que não sei o quê, e depois ele ia me jogar fora. Eu sabia que podia não dar certo. Eu sabia que a mulher dele podia criar, a ex-mulher dele podia criar uma confusão. Eu sabia que eu podia ter problema com as crianças. Eu sabia que podia não dar certo. E aqui que vem a parte mais difícil disso. E se você é mãe, eu quero te trazer esse outro ponto para você pensar também. Quando o seu filho começar a tomar as decisões dele, ele vai se ferrar. É óbvio. Você se ferrou várias vezes. Ele vai se ferrar. E aí a sua função não é chegar lá e falar, tá vendo? Se tivesse me ouvido, lá. Por que não vai me perguntar, gente? É óbvio que isso não ia dar certo. Todo mundo sabia. Porque depois que acontece, é muito fácil a gente saber mesmo, né? Então, se eu tivesse dado errado no meu casamento, todo mundo ia falar, mas lógico, né, Luísa? Você pensou que ia dar certo, minha filha? Casar com um homem mais velho, o homem que tá querendo a menina novinha, o homem que já tem filho, que tem essas ex-mulher doidas, você tá doida? Lógico que ia dar errado, né? Então é muito fácil a gente falar isso. Agora, quando dá errado, gente, o que a gente precisa, e agora eu tô falando pras mães, tá? O que a gente precisa é de alguém que vai falar, vem cá, minha filha, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Tá doendo agora, eu sei, mas você vai dar jeito disso, vai dar jeito nisso, vai dar certo, vai ficar tudo bem. Uma pessoa que tem essa visão, que entende que dá errado, que não fica se gabando de, mas lógico, né, eu sabia. Como é que chama isso? Fica se gabando de um conhecimento depois do fato. Depois do fato, é óbvio. Mas na hora lá de tomar a decisão, mesmo que você tivesse tido autonomia para tomar, você também não saberia qual é o caminho melhor. Se você estivesse vivendo lá com ele, com ela na íntegra, me vendo chorar à noite sozinha, me vendo como eu sentia falta dele, você ia ficar meio assim, mas será que a Luísa devia? Será que não devia? Mas olha lá, ela gosta tanto dele, eles estão tão bem, olha lá como é que ela sofre longe dele, olha, né? Você também ia ficar perdidinha, você não fica porque você tá vendo muito de fora, você não é a pessoa que dorme com ou sem ele.
Então, assim, e você que já é uma adulta agora, né? Eu fico indo e voltando nessa, porque eu tô achando que seria uma boa, um bom momento para trazer à tona essa questão de criação de filhos, de educação de filhos, né? Mas agora você que é adulta, você tem que virar para sua mãe e falar: olha, mãe, eu te respeito muito. Eu aceito a sua opinião, eu acho que realmente você tem um ponto. Mas eu gostaria de tentar diferente. E eu sei que eu posso me ferrar. E eu gostaria de pedir, se não for te pedir muito, que você estivesse aqui comigo quando eu me ferrar. Se você puder me ajudar nesse processo. Mas eu preciso tentar. Você não viveu a minha vida, você viveu a sua vida. Eu sei que tem muita coisa que você acha que já viveu, né? E a gente, mãe, acha, ai, eu já passei por isso, eu podia falar pra ela não sofrer também. Eu não quero. As mães, a gente não quer que nossos filhos sofram o que a gente sofreu, né? Só que a vida deles é diferente. As oportunidades, as possibilidades, as personalidades, as pessoas que vão conhecer, é tudo diferente. A gente não viveu a vida deles ainda, a gente acha que sabe muito, mas a gente não sabe nada. A gente sabe um pouquinho mais só, um pouquinho diferente, um pouquinho de coisa que eles não sabem, mas a gente não sabe tudo. Então, assim, você precisa olhar, e quando você for com o seu terapeuta, quando você for com a sua mentora, qualquer pessoa que você conversar, você tem que olhar para a pessoa e falar: olha, muito obrigada pelo seu feedback, pelo seu direcionamento, mas aí na sua cabeça você pensa: quem vai dormir com ou sem ele sou eu. Mas eu vou tomar essa outra decisão aqui mesmo, tá? Eu sei que eu posso até me ferrar, mas eu queria testar. Eu queria testar. E aí, se a pessoa tiver o bom senso de falar: não, beleza, se você se ferrar, depois você pode vir aqui, a gente conversa e tudo mais, que bom, ela fica na sua vida. Se não, vai acontecer uma ruptura muito grande. E aquela quebra ali de confiança e tudo mais, você não vai, né, ter aquele relacionamento com aquela pessoa mais. E aí vai doer, vai ser ruim. Mas você precisa experimentar a sua vida, sua mãe, seu pai, sua conselheira. Eles não são Chapolin Colorado, eles não têm a resposta. E mesmo que, ó, toda vez que eu não ouço minha mãe, eu já ouvi alguém falando isso, né? Toda vez que eu não ouço minha mãe, dá merda. Acontece, gente, é que muitas vezes na nossa vida vai dar merda. E aí me leva ao terceiro ponto, que é o seguinte, é entender que não vai dar certo. Eu que tenho que fazer dar. Não vai dar certo. Então, quando você pensa assim, não, mas aqui em casa, Luiz, é assim, toda vez que eu não ouço a minha mãe, não tem jeito, eu me ferro. A questão, meu amor, é que a tendência é que você vai se ferrar em tudo, todas as vezes. Aquelas que a sua mãe falou, não, você consegue, não, essa aí vai dar certo, você colocou na sua mente que você ia fazer dar certo e você fez dar certo. Não é porque sua mãe amaldiçoou, abençoou, isso não existe, gente. Isso não existe. Quando a sua mãe fala, não, minha filha, você vai dar jeito nisso, vai dar certo, você vai conseguir, aí você criou essa mentalidade aqui, ó. Não é que vai dar certo, eu vou fazer dar certo, porque tá escrito em algum lugar que vai dar certo. Então você vai continuar naquilo, até dar certo. Então imagine que eu te falo, eu te dei esse exemplo, né? Eu te falo de uma dieta que dá certo. Essa dieta aqui não tem jeito, tá? Ela dá certo. Ela tá até para todo mundo que existe. É só você seguir aqui. Eu vou te dar um negocinho, você imprime, faz que você vai ver. Se eu te disser isso e você acreditar em mim por algum motivo, né? Se eu tiver uma bagagem para você acreditar em mim, minha filha, vai dar certo mesmo, porque você vai fazer o negócio até a balança mostrar o quilo mais baixo. Não vai ter jeito, porque você acredita que aquilo é verdade. Entende? Você vai fazer dar certo. Então, assim, na vida normal, tá? Sem a nossa mentalidade, sem o que a gente tá pensando, sem o que a gente faz, nada vai dar certo. Não vai. A natureza do universo é tender ao caos. Isso é o natural. Se alguma coisa tem chance de dar errado, pode ter certeza, vai dar. Vai dar. Vai dar errado. E é muito melhor você já entender isso, já encarar isso quando você for ver sua vida, do que você ficar nessa de não vai dar certo, Deus ajuda, sabe? Não vai, gente, não vai dar certo. E essa questão de Deus, olha lá, até o filho dele também foi crucificado. Até, sabe? Então, assim, talvez não seja um bom exemplo ter falado isso, mas não vai dar certo. O mundo tende ao caos. Se alguma coisa tem uma chance de dar errado, ela vai dar errado. Agora, como que a gente reverte isso? A gente faz dar certo. O seu você que casou aí recentemente, eu toda apaixonada, né? Marido príncipe.
tá toda feliz, nas nuvens. O seu casamento vai dar errado. Ponto final. Nossa, Luísa, mas você não fala de casamento, Mara? Mas você tem que fazer o casamento acontecer, Mara. O seu casamento, naturalmente, seguindo o fluxo da vida, ele vai dar errado. A dieta que você começou a fazer vai dar errado. Porque vai ter o casamento, o docinho que você não pode deixar de comer, o pipoca que você não pode deixar de comer no cinema, a maçã que faz bem para a saúde. Vai ter tanta coisa aí nesse meio que vai dar errado. O seu negócio que você está a ponto de começar vai dar errado. O que isso significa? Que você vai encontrar obstáculo o tempo inteiro. Esse homem príncipe que você acha que é maravilhoso, ele vai te machucar. Esse negócio que tá super promissor, que todo mundo tá gostando, você vai falar uma besteira e vai se ferrar. Você vai fazer uma decisão errada no seu orçamento e vai se fuder. Você vai ter um empregado que não vai te obedecer ou que vai te enganar. Vai acontecer merda, gente. Vai acontecer. Então, e isso, um exemplo clássico na minha vida, é o meu próprio negócio. Quando eu comecei, foi tudo muito maravilhoso, e foi indo, eu falei, já deu. Quando eu me estrepei pela primeira vez, eu queria o Chapolin Colorado. Eu falei, e agora? Quem poderá? Né? E eu até contei pra vocês isso. Fui atrás de alguns contatos, de algumas coisas, mendigando, implorando, pedindo, achando que aquilo ali era o fim, né? Quem que vai me salvar? Alguém tem que me salvar, gente. Alguém tem que vir e falar, não, a Luísa Nunes é maravilhosa. Não, a Luísa Nunes tem boas intenções, né? Eu queria muito pelo Chapolin para vir me falar isso. Nossa, muito. E foi aí que essa ficha caiu e eu mudei do esperar por, né, esperar pelo meu sucesso, esperar para entrar num clube que as pessoas vão me ajudar, esperar por alguém me notar, para fazer por. Então, esse é o terceiro ponto. Eu tenho que terminar, que a gente tem que ir para o Clubhouse. Não vai dar certo. Sou eu que tenho que fazer dar durante o processo. O seu casamento, você vai fazer dar certo. O seu negócio, você vai fazer dar certo. A sua dieta, você vai fazer dar certo. Mude do esperar por para fazer por. E com isso, eu encerro a live de hoje. Muito obrigada. Obrigada demais pelo carinho de vocês. Esses dias eu não tô conseguindo acompanhar os comentários, as mensagens, os directs, né? Eu fico um pouco chateada com isso, mas eu sei que tem um monte lá, eu sei que a grande maioria é de coisas boas, eu fico muito feliz. Não parem de me falar coisas boas, não parem de falar o que eu tô ajudando vocês, porque isso me ajuda muito. De novo, depois dessa live, se vocês puderem lá no IGTV deixar um comentário sobre a live, né? Falar que foi boa e tudo mais, dar uma curtida, seria legal para mim. E amanhã vai ser, o tema da live de amanhã é o dia em que eu pensei, já sei, e me fudi. E eu vou falar fudi mesmo, tá, gente? Porque me fudi mesmo, tá? E na quarta-feira, a negação da inveja e o fim da linha. Então, onde que esse caminho, a gente entender a vida da vida adulta, vai nos levar? Muito obrigada por estarem aqui. Compartilha essa live com alguém se você achou que ela foi interessante para você, né? Para mães e tudo mais. E eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau.